No episódio anterior, eu te mostrei como a minha vida mudou completamente a partir do momento que eu comecei a desenvolver a habilidade mais lucrativa do mundo. De como a minha vida deu um salto de transformação de R$ 1.200 para R$ 10.000 por mês. Eu andava de ônibus lotado todos os dias, gastava mais ou menos 3 horas de lotação para um carro confortável com apenas 22 anos de idade e podendo transformar a situação financeira de toda a minha família. Eu ainda pude te mostrar que eu não fiz nada de muito especial. Eu simplesmente tive uma virada de chave na minha mente, na minha vida. Essa virada de chave me permitiu identificar um padrão. O padrão das pessoas que eram muito bem-sucedidas profissionalmente e que tinham grandes resultados de sucesso financeiro. Essas pessoas elas tinham a mesma habilidade em comum. Que habilidade? A habilidade mais lucrativa do mundo. Eu comecei simplesmente a pôr em prática isso todos os dias um pouco, praticando, executando, errando, corrigindo e aprimorando essa habilidade. Que habilidade é essa? A habilidade de convencer pessoas. E a partir disso, toda a minha vida mudou e a vida da minha família também mudou. E por fim, no episódio anterior, eu pude te mostrar que o Wall Street Journal, um jornal, utilizou essa mesma habilidade de forma textual. Um texto de uma página apenas foi capaz de converter cerca de 2,5 bilhões de dólares em vendas para o jornal. Convenceram pessoas a assinarem mais. Isso elevou o jogo, o nível do Wall Street Journal para outro patamar. Percebe isso? E eu preciso te lembrar uma coisa. Não são empresas que convencem pessoas, são pessoas que convencem pessoas. Profissionais dentro do Wall Street Journal é que criaram esse texto. E eu te disse nesse mesmo episódio o que você precisava fazer para desenvolver a habilidade mais lucrativa do mundo, a habilidade milionária ou bilionária. Então, se você não assistiu ainda o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você pare aqui o segundo episódio e clique em algum lugar aqui dessa tela, deve ter algum link para o primeiro episódio, vai lá assistir todos esses argumentos, todas essas histórias que vão dar fundamento para o que nós vamos ver a partir de agora no segundo episódio. Então vai lá, eu te espero aqui. E eu quero aproveitar para agradecer a avalanche de comentários que nós tivemos no nosso primeiro episódio dessa série. Foi muito positivo poder ler cada um desses comentários e eu pude ter a oportunidade e o privilégio de responder a maior parte deles. Fico muito feliz em perceber uma comunidade de pessoas fervilhantes que querem realmente persuadir e convencer mais pessoas para fazer o bem. E eu realmente acredito que essa comunidade está surgindo aqui nessa página. Nesse segundo episódio nós vamos um pouco além. Eu vou te mostrar que você pode, com passos simples, mudar a sua carreira, a sua vida financeira e a vida de sua família de patamar. Eu vou te mostrar como você também pode fazer isso usando a habilidade de convencer pessoas através de 2 etapas simples e fundamentais que eu vou te mostrar logo mais no decorrer desse episódio. E eu gostaria de compartilhar algo com você. Eu me propus cumprir uma regra para esse segundo episódio. E a regra é muito simples e é a seguinte: que você saia desse segundo vídeo preparado verdadeiramente para utilizar essa habilidade de forma prática no seu dia a dia para mudar a realidade da sua vida, carreira e dos seus negócios. Mas talvez você ou algumas pessoas estejam pensando: certo, Gabriel, eu entendi que quem não convence não vende e que parte do processo de enriquecimento, de gerar riqueza, é convencer pessoas, é vender. Mas legal, só que eu sinto que eu não nasci para isso, Gabriel. Eu sinto que eu nunca vou convencer pessoas. Para você parece fácil. Olha como você fala de forma eloquente. Olha como você grava seus vídeos. Eu nunca fiz nada disso. Bom, para essas pessoas que pensam dessa forma, eu tenho 2 notícias. A primeira boa notícia, e que você vai ver de forma mais profunda nesse mesmo episódio, um pouco mais para frente, é que existem várias outras pessoas de grande resultado na carreira, de grande resultado profissional, que também tinham essas mesmas exatas condições que você está mencionando. O fato, por exemplo, de não ter eloquência. Pô, Gabriel, eu não tenho eloquência, eu sinto que eu nunca vou convencer alguém, eu sinto que eu não nasci para isso. Existem várias outras pessoas que tinham essa mesma condição, de nunca terem convencido ninguém e que tiveram grande resultado na arte de convencer pessoas. Então não se sentir eloquente o suficiente, ou não ter as técnicas de oratória que talvez sejam na sua cabeça mais do que necessárias para você convencer pessoas, pode ser uma vantagem para você. Ao invés de desvantagem, pode ser uma vantagem, e eu vou explicar isso um pouco mais para frente. A segunda boa notícia é que ninguém nasce para convencer ou para vender mais que outras pessoas. Isso simplesmente não existe. Imagine a seguinte cena: um médico vai fazer um parto numa mulher gestante. Chegou nos 9 meses, ela está lá na sala de parto, a sala muito gelada, chega a equipe médica. O médico então faz todo o procedimento, o parto foi normal, ele pega a criança que ainda não estava chorando, pega pelo calcanhar e bate no bumbum do bebê.
para que ele consiga chorar. E logo a criança começa a chorar, o bebê começa a manifestar ali a sua comunicação, o choro. E o médico olha para toda a equipe e diz, pessoal, realmente isso aqui vai ser incrível, viu? Vai convencer muitas pessoas. Consegue imaginar essa cena? Isso simplesmente não existe. E por que isso simplesmente não acontece? E a resposta é muito simples. Porque não necessariamente as pessoas nascem para convencer ou vender mais que as outras. Isso não necessariamente é um dom, uma habilidade inata que nasceu com aquele ser humaninho. Se você conseguir perceber isso, o convencimento, o convencer pessoas e a habilidade de vender são necessidades da nossa era atual. Todos nós somos vendedores. A nossa era exige isso. Ou nós vendemos um produto, ou nós vendemos um serviço, ou nós vendemos minimamente a nós mesmos o nosso tempo de trabalho. Então eu e você minimamente somos vendedores. O melhor disso tudo é que essa é uma habilidade, a habilidade de convencer pessoas é uma habilidade absolutamente treinável. Você treina, executa e através dessa prática você consegue obter alguns resultados. O grande erro da maior parte das pessoas que querem desenvolver essa habilidade é começarem a desenvolvê-la a partir de um eixo externo. Ou seja, elas buscam maior eloquência, falar melhor em público, uma boa oratória. É óbvio que tudo isso é importante, mas a oratória é apenas uma das ferramentas desse universo complexo que é convencer pessoas. Eu ouso pensar que ela corresponde a 10 ou 15% de todo o universo do convencimento, da arte de convencer pessoas. Algumas pessoas mais conscientes querem desenvolver talvez habilidades de vendas, ferramentas de persuasão, e tudo isso também pode trazer resultado, mas nunca tão extraordinários quanto aprender da forma correta. Aprender a partir do eixo externo, da eloquência, da oratória, de técnicas de venda e persuasão, sem desenvolver a primeira etapa desse processo, é errado e supérfluo. Pode trazer resultados, mas não vão ser tão esplêndidos quanto realmente aprender de uma forma correta. Então a grande oportunidade e vantagem que você tem é poder desenvolver a habilidade mais lucrativa do mundo, a arte de convencer pessoas da forma correta e a partir de hoje, para que dentro de alguns poucos meses você consiga colher os frutos desse investimento de desenvolver essa habilidade e consiga coletar os resultados na sua vida financeira, na sua vida profissional e carreira e também na sua vida familiar. E para isso, eu vou deixar claro quais são os passos simples que você precisa seguir a partir de agora, ainda nessa aula. Então a grande oportunidade e vantagem que você tem é poder desenvolver a habilidade mais lucrativa do mundo, a arte de convencer pessoas da forma correta e a partir de hoje. A primeira etapa, e eu preciso deixar isso muito claro para você, é convencer a si mesmo. E esse é o processo que a maioria das pessoas ignora. A segunda etapa é convencer o outro, ou os outros, da sua ideia, do seu projeto, de si mesmo, dos seus sonhos. Você precisa convencer os outros. Talvez para você, assim como para mim também foi, esteja difícil tangibilizar esse processo. Por isso que eu quis aqui, de forma didática, clarificar para você, distinguir para você essas duas etapas. Convencer a si mesmo e convencer os outros. Eu também, assim como você, não sabia onde tudo isso ia dar. Eu simplesmente confiei na minha observação de pessoas muito bem-sucedidas financeiramente e que tinham muito claramente essa primeira etapa fundamentada e a segunda etapa como sendo a construção do prédio. A primeira etapa, então, são os fundamentos. É a terraplanagem, é os fundamentos que vão dar base, sustentação para o prédio crescer. Então, confiei e fui mergulhando no exercício de executar o treino dessa habilidade. Eu fui treinando essa habilidade pouco a pouco, até conseguir um grande resultado na minha própria vida. Isso aconteceu e mudou o patamar da minha família, você já viu e já acompanhou a história. Essa primeira etapa é muito desafiadora. Talvez seja a parte mais desafiadora de todo o processo, são os fundamentos. Mas eu quero deixar de forma clara e simples aqui para você, para que ainda hoje você consiga utilizar de forma prática essas ferramentas no seu dia a dia. Mas antes de entrar na primeira etapa, eu preciso te contar uma história. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra.
Is this the right Apple computer? Yeah, this is us. You expecting something else? No. Well, yeah, maybe something a little less Manson family. It's a startup. I'm Mike Markula. Steve, Chops. Steve, I heard a lot about you. You spoke to Don Valentine on the phone. He and I are old colleagues of sorts. The VC from Atari. Yeah, Valentine. He said you called him 150 times. Jesus. He practically begged me to come and look at your outfit here. Called in a personal favor. Well, Mark, Mike? welcome to Apple Computer. Thank you. Yeah, is this everything? Yes. No, we're in 6 stores in the greater area. We'll be launching the Apple II in about a month. In a few months. It's close. Gentlemen, is there some place we can talk? Here you are, fellas. For you. Steve's a fruitarian. He will only eat fruit. Okay, boys. I'll leave you to your business. Thanks, Mom. Thanks, Mrs. J. You're the best. Yeah. So, where were we? I'm sorry, don't take this the wrong way, but what's your angle? What my colleague's trying to say is... Where was your last employment? Intel. So how much are we talking about here? What, the investment? That's what you came here for, Foreplay's not Steve's strong suit. isn't it? Yeah, well, I've been looking for something to really sink my teeth into. Look, Steve, I'm willing to take the risk. And this certainly qualifies, but risk disguises promise, and you've shown promise. I've seen it in your eye, and I know that look because I've had it myself. Tells me you're onto something big. Yeah, okay, to the point. I think we should start with around 90 grand, see where that takes us. Okay, I'm sorry. Could you repeat that? I'm sorry. $90,000 isn't gonna get it done. Wait, Steve, 1 second. I don't see anybody else coming in your garage with a checkbook. Oh, no, 90 grand gets it done for us. I just don't think it gets it done for you. We'll do the $90,000 investment at a $300,000 valuation, but I also want you to kick in a $250,000 credit line with 10% interest to be paid back in full once we meet net revenue positive. Okay. What I mean is okay. Yeah. Now, the first thing you need to do is incorporate so that you two as owners can protect your interests. And that is, of course, if you'll have me aboard. Thank you very much, Miss Markle. Of course, Mike. Yeah, how you doing? Yeah, put her there, Bill. Bill? Right. Fernandez. Yes. Oh, thanks, Mike. Yeah, Steve, here's to you, pal. A maior parte das pessoas, e eu confesso desde já que eu me incluo nesse grupo, tiveram ou têm a nítida impressão de que a ascensão de Steve Jobs e da Apple foi fácil e quase que instantânea. E por que nós tivemos ou temos essa impressão? Porque a mídia, de forma geral, ela só enaltece os triunfos e não as derrotas. Dificilmente notifica as derrotas no longo prazo. Só que a história real de Steve Jobs e da Apple narra exatamente essa jornada de altos e baixos. Uma hora a Apple quase entra em falência, precisou pedir ajuda a Bill Gates, da Microsoft. Outra hora, Steve Jobs foi demitido da própria empresa. 3 fábricas fecharam. Enfim, tiveram muitos altos e baixos. E eu quero chamar a sua atenção para uma parte da história. A Apple, muito antes do Apple II, que foi o primeiro produto, um computador dessa mega empresa, muito antes do Apple II surgir,
já existia na mente de Steve Jobs. Muito antes do iPhone, a Apple já existia na mente de Steve Jobs. E mesmo com todos os fracassos do início, e ele fracassou muito no começo, ela continua existindo na mente dele. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? No início da sua empresa, Steve Jobs, assim como muitos outros empreendedores, não conseguiram ou não conseguem convencer muito bem os outros. Também não é para menos, não é tarefa muito fácil. Imagine você convencer um investidor que tem capital a investir no seu sonho na sua empresa, enquanto a sua empresa tem sede na garagem da casa da sua mãe. Foi o que aconteceu com o Steve Jobs. Mas ele não estava sozinho nessa jornada. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Jeff Bezos, que é o CEO e fundador da Amazon. Hoje, a maior empresa em valor de mercado da história da humanidade. Eu poderia citar o Walt Disney, que literalmente quase vai morar na rua, num tempo muito difícil que ele passou. Eu poderia citar Jack Ma, que hoje é o homem mais rico da China e fundador da Alibaba. Eu poderia citar a Dona Luiza, que é dona da maior varejista brasileira, que é a Magazine Luiza. Todos eles enfrentaram grandes desafios. O desafio de convencer as outras pessoas quando não tinham muito a oferecer, senão apenas um sonho. Todos precisaram convencer pessoas a investirem nos seus sonhos, nas suas empresas, nos seus projetos, na sua capacidade de realizar. Todos eles enfrentaram esse desafio. Mas não é tarefa muito fácil convencer as outras pessoas. É um processo que se aprende. Por isso eles receberam muitos nãos, incontáveis nãos. O Walt Disney, por exemplo, teve uma hora que quase que vai parar na rua da amargura, literalmente, para mendigar. E essa foi a grande virada de chave dele. Espera. Estou lendo isso direito? Quer que designemos todos os direitos de propriedade dos estúdios Disney para Snap Comedies e você? Em troca de quê? Um salário de 200 por semana? Walter, eu presumo que seja uma quantia significativa que consta no contrato. É o justo para você. Isso não é o que nós combinamos, Charles. Você não tem influência, Walter. George já assinou o seu controle de qualidade. Aceite a oferta ou perca tudo. Uau. Só me diga que tudo vai ficar bem. Escute, eu nunca vou trabalhar para ninguém enquanto eu viver. Eu serei o meu próprio chefe. Ele tem ótimas intenções, ele é amigo de todos e ele acredita que o mundo pode ser um lugar melhor. Com felicidade e alegria. Well, nós não temos dinheiro para isso. Não podemos desistir agora, Roy. Temos que lutar pelo que acreditamos. Isso é só um teste. Eu pedi para uma estrela e veja só o que ela me deu. Ele é adorável. Acho que tem alguma coisa. Eu sei que podemos fazer algo com ele, mas não mostre a ninguém até sabermos que é de confiança. Eu espero que esteja certo agora. Vamos trabalhar. Eu não gosto do nome Mortimer. O quê? E por que não? Porque é muito deprimente. Ele precisa de algo alegre e amigável. O que acha de Marv? Mart? Não, ainda não. Marv, Marty, Mike... Mickey. 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 Mouse. Mickey. 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 Esse é o nome que pega. Ele soa bem aos ouvidos. O que acha, Walt? Eu espero que ele tenha uma namorada. É esse. Desenho animado do Mickey Mouse, Avião Maluco, um desenho de Walt Disney por Ub Iwerks.
como voar. Então você pode se perguntar o seguinte: Gabriel, então o que fazer quando nós não conseguimos convencer os outros a investirem, a acreditarem em todo o seu potencial? De repente é uma entrevista de emprego, de repente é numa ascensão dentro da própria empresa, de repente é você querendo vender algum tipo de produto, empreender. Eu não sei qual é a sua realidade, mas em algum momento você vai precisar convencer pessoas. E talvez você esteja se perguntando exatamente isso: Gabriel, o que fazer quando nós não conseguimos convencer pessoas? Se liga nisso agora. Eu não sou Rick Chester não, mas pega essa visão. Por favor, pega essa visão, anota, ativa o modo aula, pega papel e caneta e anota isso. Todas essas histórias só reforçam a fundamental importância de desenvolver a habilidade de convencer a si mesmo, que é a primeira etapa do nosso processo. Todos esses empresários de resultados extraordinários na carreira, de resultados extraordinários numa revolução global que fizeram, todos eles precisaram acreditar primeiro em si mesmos, na sua capacidade de realizar os seus projetos, os seus sonhos, de tirar do papel as suas empresas, antes mesmo de convencer sequer uma outra pessoa. Então eles precisaram convencer a si mesmos, estarem firmes, convictos com essa visão, antes de convencer qualquer outra pessoa. Quando você não está convencido, quando você não convence a si mesmo, não adianta muito todas as técnicas de oratória, ferramentas de persuasão e vendas. Você vai fracassar se só tiver elas. Elas são importantes? Claro que são. E nós vamos falar mais sobre elas na segunda etapa, ainda nesse vídeo, ainda nesse episódio. Mas elas só vão funcionar de forma adequada se estiverem em cima, fundamentadas com o alicerce da primeira etapa, que é convencer a si mesmo. Porque o processo de venda mais difícil do mundo é o self-sale, expressão que eu mesmo me apropriei do inglês para me referir a convencer a si mesmo. Essa é a fase mais difícil. Essa é a etapa fundamental sobre a qual nós vamos preencher com ferramentas de persuasão, de vendas, para você convencer as outras pessoas. Mas primeiro você precisa convencer a si mesmo. E todos esses seres humanos brilhantes, extraordinários, que são considerados gênios atualmente, pela maioria das pessoas, tinham isso. E o melhor, você também está começando a desenvolver essa habilidade a partir de agora. Então eu quero te dar a clareza que você precisa para crescer na carreira e atingir patamares de lucro e resultados extraordinários. Mas para isso é fundamental convencer. E a primeira etapa desse processo é qual? Convencer a si mesmo. Self-sale. Perceba o seguinte, todos esses seres humanos, eles precisaram convencer a si mesmo. Mark Zuckerberg, por exemplo, a gente nem tinha citado ele, o fundador do Facebook e o atual CEO do Facebook, ele precisou convencer a si mesmo. E ele não tinha tanta eloquência, ele não falava com tanta eloquência com as outras pessoas. Seus argumentos eram fortes, só que ele não tinha todas essas ferramentas de oratória ou persuasão para convencer investidores. Percebe isso? Lembra que eu falei que essa desvantagem, aparentemente desvantagem, poxa, Gabriel, eu não sei falar muito bem em público, eu não sei me expressar com tanta eloquência, podia se tornar uma vantagem. Que tipo de vantagem é essa? O fato de você ser como o Mark Zuckerberg. O fato de você, por exemplo, ter tão forte o convencimento de si mesmo, o convencimento do seu projeto, que você supre a carência, a ausência da segunda etapa, que é convencer os outros através de ferramentas de persuasão e através de estratégias de vendas. Então, a primeira etapa, o fundamento que é convencer a si mesmo, ela supre a ausência ou a debilidade na segunda etapa. Então, todos esses seres humanos, inclusive agora Mark Zuckerberg, eles precisaram ter a primeira etapa bem fundamentada. A primeira etapa é convencer a si mesmos, porque eles iam receber muitos nãos, eles receberam incontáveis nãos. Investidores que olhavam para a porta da garagem e diziam, pô, não vou entrar nesse negócio. É muito arriscado, estou investindo em meninos que acreditam que vão ganhar milhões lá na frente. E não sabiam esses investidores que eles iam ganhar bilhões, fazer bilhões de reais, fazer uma revolução no mundo inteiro. Então eu quero que você perceba isso. Se eles não tivessem convencido a si mesmos de que, por exemplo, o Facebook era um grande projeto, um projeto que ia rentabilizar lá na frente, se eles não tivessem essa convicção, essa certeza, essa visão, se ele não tivesse isso, nos primeiros nãos, ele teria desistido. Então, a primeira etapa, o convencer a si mesmo, ela supre uma debilidade provável na segunda etapa. Eu não sei convencer os outros, eu não faço isso com tanta habilidade, mas eu convenci a mim mesmo que esse meu projeto, que esse meu sonho, ele é factível, que ele é realizável. Então por isso que a primeira etapa é tão fundamental.
A partir disso, a primeira etapa te possibilita ter tempo, recebendo muitos nãos, tendo resiliência suficiente para receber esses nãos, te possibilita ter tempo para desenvolver, então, essa segunda habilidade. Por que eu não estou conseguindo convencer os outros? Por que eu não estou conseguindo convencer as outras pessoas de acreditarem no meu projeto, assim como eu acredito? E aí essas perguntas vão trazendo as respostas certas. Poxa, porque eu não uso as ferramentas corretas, porque eu não tenho todas as ferramentas de persuasão para gerar justamente a similaridade, para alcançar a atenção da pessoa. Então, eu preciso começar a desenvolver essa segunda etapa do processo de convencer. A segunda etapa, então, é persuasão mais ferramentas de vendas, mais ferramentas de oratória. E aí sim. Mas tudo isso só faz sentido se você tiver uma primeira etapa muito bem fundamentada. E Mark Zuckerberg, por exemplo, que é isso? Então essa desvantagem aparente pode se tornar uma vantagem. E a vantagem é você desenvolver muito massivamente a primeira etapa dessa habilidade mais lucrativa do mundo. Zuckerberg fez isso e atingiu patamares altos. Você pode começar a fazer isso a partir de agora também. Qual é o pilar, então, Gabriel, por trás de convencer a mim mesmo? Eu diria que é a visão. Tem uma pessoa recentemente que chegou no meu Instagram e disse assim: Gabriel, eu tenho 32 anos, sou formado em Direito, passei parte da minha vida estudando e me dediquei muito na escola, meus pais consideravam isso muito importante, eu sempre fui boa nos estudos, passei um tempo estudando para concurso e não consegui ser aprovado, e agora entrei no escritório recentemente, não estou me sentindo realizada, estou meio perdida na carreira, queria saber exatamente o que fazer, mas eu não sei. Eu pareço não conseguir enxergar a saída para a minha situação. Eu não consigo, Gabriel, enxergar a saída. E eu disse para essa pessoa o seguinte: o problema você acabou de identificar, você não consegue enxergar. Não é que não exista saída, é porque você não tem visão suficiente no seu mapa, você não tem visão suficiente para alcançar a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel existe, a saída existe para a sua situação, só que você não está conseguindo enxergar. Então, para isso, você precisa ter visão. E aí eu identifiquei isso e trouxe para ela esse ponto. Zuckerberg, Jeff Bezos, Walt Disney. Walt Disney tem um episódio muito interessante com relação a ele. Ele foi fundar um dos principais parques do complexo Disney lá em Orlando, chamado Epcot. E o Walt Disney, infelizmente, faleceu antes do Epcot ser inaugurado. Então, pouco tempo antes do Epcot ser inaugurado, o Walt Disney faleceu. E aí um repórter chegou no dia da inauguração e perguntou para o irmão do Walt Disney, perguntando o seguinte, ele foi um pouco petulante, e ele disse o seguinte: um dia de muita alegria, várias pessoas do mundo vieram para a inauguração daquele parque, era a realização de um sonho do próprio Walt Disney, de toda a família, era um mundo onde tudo era possível. Esse era o parque, esse era o tema do Epcot. E aí o repórter perguntou para o irmão do Walt Disney o seguinte: como é que vocês estão se sentindo nesse momento, já que o Walt Disney não conseguiu ver a realização, a concretização do seu sonho? E aí o irmão dele fez uma cara assim: não estou conseguindo entender o que você está querendo perguntar. Você pode repetir? E o repórter fez: porque vocês podem estar tristes agora, né? Porque o Walt Disney não conseguiu ver a realização do seu grande sonho, que era a construção do Epcot. E o irmão dele disse assim: como é que você consegue ser tão petulante? Disse pro repórter. E o seguinte: você não consegue perceber? Você não consegue perceber que nós estamos muito alegres, inclusive pelo próprio Walt? Esse parque, nós só estamos aqui hoje. As pessoas do mundo todo só vieram para cá hoje. E vão começar a vir a partir de hoje para o Epcot. Porque o Walt Disney viu o Epcot. O Epcot só conseguiu ser inaugurado porque o Walt Disney viu. Então ele não deixou de ver e nós estamos tristes. Não, ele viu. E porque ele viu, nós estamos aqui inaugurando o parque. Você consegue entender isso? Olha que leitura interessante. Visão, você precisa ter a visão dos seus sonhos. A visão de onde você quer chegar, daquilo que você é capaz de fazer. Se preencha dessa visão, se preencha dessa certeza. É como um fazendeiro que precisa regar. Vai lá, faz ara a terra, coloca a semente, prepara a irrigação, vai descansar, depois volta, prepara mais irrigação, dá uma olhada na terra. É isso que você precisa fazer com a certeza. Você precisa se preencher de certeza, porque Steve Jobs, Jack Ma, todos eles, e os grandes empresários, e os grandes profissionais, os grandes executivos que têm grandes resultados na carreira, são pessoas que tiveram essa visão.
Não é uma visão especial. Mais uma vez, eles não nasceram com essa visão. Eles se preencheram dessa visão. Muitas pessoas perguntam assim, pô, Gabriel, mas como é que eu vou saber que eu vou ser o Steve Jobs? E eu faço a resposta, eu respondo para essa pessoa com outra pergunta. E por que não? Quem disse que não foi você o escolhido para transformar a realidade de toda a sua família? A realidade financeira, a realidade relacional. Quem disse que não foi você que foi o escolhido para unir de repente as pessoas ou para gerar tanto resultado e abundância financeira para a vida delas? Quem disse que não foi você? Ah, Gabriel, mas eu vim de uma família pobre, eu não tive muitos recursos. Não são as tuas circunstâncias que determinam o teu futuro, são as tuas decisões. As tuas decisões. E a decisão que você precisa tomar agora é se preencher de convencimento de si mesmo. E se preencher desse convencimento é um exercício, é um músculo. Você precisa exercitar esse músculo o tempo inteiro. Senão, ele não vai ser fortalecido. Então se preencha, se encha dessa certeza, dessa convicção. Amplia a sua visão. Assim como o Walt Disney fez. E o Epcot só veio existir porque o Walt Disney viu tudo aquilo antes. Cada detalhe antes. Por isso toda a família estava alegre, não triste por conta que o Walt Disney não tinha visto. Você consegue perceber? Essa é a chave principal. Olha só que interessante. Nos tempos de faculdade, ele tinha um amigo, um colega de faculdade que se achava muito, era muito convencido. E ele nem tirava tantas boas notas assim. Enquanto ele não se achava tanto bom aluno e se esforçava mais para tirar boas notas. Eu poderia extrair uma boa lição disso. Mas a lição que esse mesmo amigo me trouxe foi o seguinte. Olha que interessante. Esse cara que se achava, ele tem um grande resultado hoje em dia na carreira. Ele é um cara que tinha visão. Olha que interessante isso. Ele tem um grande resultado. E a maioria das pessoas que talvez não tivessem boas notas na faculdade, hoje de repente empregam, ou ajudam, ou são executivos em algumas empresas. Eu não estou me referindo a todos, mas estou me referindo a alguns que focaram em outros tipos de habilidades, por exemplo. Esses dias, esse mesmo amigo estava dizendo que um PhD chegou para ele pedindo emprego, um PhD. Perceba, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, alguns outros empresários não têm faculdade. Bill Gates não se formaram. Um PhD pedindo emprego. Claro, é todo PhD que pede emprego, Gabriel? Não. É todo mundo que não tem faculdade que vai ser dono de uma mega empresa e revolucionar o mundo? Não, eu sei que não é o padrão. Mas eu só quero que você observe. Observe esse contraste interessante. Então perceba o seguinte. Tudo em relação ao convencer a si mesmo passa por uma autoimagem. Que tipo de pessoa você vê no espelho? Percebe isso? A pessoa que tem uma autoimagem muito baixa de si mesmo, ela vai se olhar no espelho e ela vai fazer o que ela tem que fazer para se tornar uma outra pessoa, que ela não é. Então quando ela se olha no espelho, imagina aí que uma pessoa um pouquinho mais gordinha, ela se olha no espelho e ela diz, poxa, esse sou eu. Essa pessoa sou eu. Não é que ele esteja satisfeito. Então eu vou treinar ou eu vou fazer dieta para tentar ser outra pessoa. Essa é uma pessoa com autoimagem muito fraca de si mesmo. Agora observe uma pessoa que tem um convencimento, que convence a si mesmo primeiro em vários aspectos da sua vida. Essa pessoa se olha no espelho e ela diz, ela não está satisfeita, igualmente como o primeiro caso, ela não está satisfeita, só que a autoimagem dela é muito alta. A autoimagem dela é precisa com a identidade dela. Então ela olha a autoimagem dela, ela olha a imagem dela no espelho, como ela tem uma autoimagem muito alta, ela diz, poxa, essa pessoa não me representa, esse corpo não está me representando, estou mais gordo do que poderia estar. Eu quero entrar em forma novamente, por exemplo, eu quero entrar em forma pela primeira vez. A autoimagem dela é alta. Ela está se olhando no espelho e ela diz, essa pessoa não me representa, esse corpo não me representa. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, uma dieta, e eu vou treinar, porque eu vou ser quem eu sou de verdade. A primeira pessoa com autoimagem baixa, ela faz o que tem que fazer para ser uma outra pessoa. Ela se reconhece no espelho, esse sou eu. Essa pessoa, esse corpo me representa. Só que eu quero ser diferente. Então ela faz o que tem que fazer para ser outra pessoa. A pessoa com autoimagem alta, ela faz o que tem que fazer não para ser outra pessoa, mas porque ela já é. Então perceba, tá percebendo a distinção? Eu quero distinguir isso para você. A primeira pessoa faz para ser alguém. A segunda pessoa que tem autoimagem alta,
e ela se percebe, ela se convence de que ela pode mais, por exemplo, essa segunda pessoa, ela faz porque ela já é. Então ela não quer ser diferente. Ela faz porque ela já é daquela forma. Então Zuckerberg, por exemplo, sustentou os nãos que ele recebeu. Steve Jobs sustentou os nãos que ele recebeu. Jack Ma sustentou os nãos que ele recebeu. Não porque ele queria ser alguém, mas porque ele já era. É isso que eu quero que você entenda. Para você conquistar o emprego dos sonhos, aquela vaga, naquele processo seletivo, para você convencer o recrutador, você precisa primeiro se convencer, se preencher de certeza de que aquela vaga, por exemplo, foi feita para você. E é óbvio, não quer dizer que você vai ficar para ela. Não quer dizer que você vai ser aprovado naquele processo seletivo. Mas para você disputar uma vaga com mais convicção, você precisa então se preencher da certeza de que você é capaz. Você já é pronto para aprender a se desenvolver para aquela vaga. Não é uma soberba. Perceba que tem uma linha tênue. Você não pode ser soberbo. Ah, eu sou o melhor. Não. Você não é melhor que ninguém exatamente. Mas você também sabe dos seus potenciais. Você acreditou no seu sonho, na sua meta, no seu objetivo. E é isso que vai fazer diferença em convencer a si mesmo. E aí você cumpriu muito bem a primeira etapa. E nós vamos agora para a segunda etapa, que é fundamental também. Está alicerçada em cima da primeira. E aí faz todo sentido. A segunda etapa é como eu faço com que os outros comprem a minha ideia, comprem o meu projeto, comprem quem eu sou, se eu tiver no entrevista de emprego, por exemplo, ou prestes a ser aprovado por algum tipo de seleção. Como eu faço com que as outras pessoas comprem de mim? Primeiro você precisa conquistar a atenção delas. E a atenção é um recurso muito escasso atualmente, muito raro. Percebe? Olha como é fácil ser distraído, por exemplo, com um caso de estupro, sai no jornal noticiando, indiciando o Neymar. Ou quando o presidente tuita. Ou quando acontece algum outro tipo de coisa no ambiente financeiro, por exemplo, que uma bolha vai ser estourada. Tudo está concorrendo com a atenção das pessoas. Tudo. Cada pessoa tem os seus próprios problemas. Tem o seu próprio WhatsApp, os seus próprios grupos da família ou algo do tipo da empresa. E ainda tem o Instagram e ainda tem acesso a qualquer tipo de informação na palma da mão. Você precisa conquistar a atenção dessa pessoa. E existem algumas formas para você conquistar a atenção. Você precisa primeiro alcançar o emocional dessa pessoa. Quando você, por exemplo, está num shopping, o que te faz entrar numa loja? Todas têm uma vitrine bonita. Mas o que te faz entrar na loja, talvez para comprar um produto, seria muito mais o que aquela vitrine despertou de você de sentimento, de emoção. E aí sim você entra e lá dentro você vai justificar o porquê você vai comprar. Talvez o preço seja muito caro ou não, seja acessível. Só que você tomou a decisão ali na vitrine. Poxa, eu quero comprar essa roupa. Isso não significa que você vai comprar, mas você tomou a decisão. E lá dentro você vai racionalizar essa decisão. Porque a decisão foi emocional. A vitrine conquistou a sua atenção, chamou a sua atenção diante de tantas coisas, inclusive o próprio celular. As pessoas andam no shopping, no aeroporto, olhando para o celular. Então você olha para a vitrine, aquilo conquistou a sua atenção, aquilo despertou uma emoção em você, você sentiu algo, você de repente se viu naquela roupa. E então você entra para consolidar aquela decisão. Então isso precisa fazer sentido para você. Convencer os outros envolve técnicas de persuasão, sim. Só que primeiro você precisa conquistar a atenção das pessoas. Como você conquista a atenção das pessoas? Despertando uma emoção nelas. Que tipo de sentimento eu vou gerar nessa pessoa quando eu apertar a mão dela olhando no olho dela? Que tipo de sentimento eu vou gerar nessa outra pessoa quando eu der um abraço nessa pessoa? Ou quando eu olhar nos olhos? Ou quando eu cumprimentar com um beijo? Que tipo de sentimento eu vou gerar nessa pessoa com a minha roupa? Com a maneira como eu me visto? Com a maneira como eu me porto? Com a maneira como eu fico em pé? Com a maneira que eu converso com as outras pessoas numa roda? Que tipo de emoção você está gerando nas outras pessoas? Então você precisa gerar emoção e você precisa gerar impacto. Conquistada a atenção dessa pessoa, você precisa então gerar impacto para que ela tome a decisão. Você tem em mente que ela precisa tomar uma ação de comprar de você. A ação de te escolher dentre tantos candidatos para ser realmente o candidato ideal para aquela vaga, o candidato essencial para aquela vaga. Então você quer que ela tome uma ação. Então para isso você tem que fazer uma convergência de coisas para primeiro conquistar a atenção dela, gerando emoção e também depois gerar o impacto que você precisa. Percebe? Então eu vou dar algumas estratégias aqui para você utilizar no seu dia a dia. Para você utilizar a partir de hoje, a partir de agora.
A primeira ferramenta que eu queria te dar é a afeição. As pessoas tendem a comprar de quem elas confiam. Dificilmente você vai dar o seu carro para alguém que você não confia. Dificilmente você vai contratar alguém que você não conseguiu confiar. Perceba, esse exemplo do processo seletivo é muito interessante. Eu sou recrutador e eu tenho pouco tempo para te conhecer. De alguma forma, nós temos duas maneiras de conhecer uma pessoa, convivendo ou fazendo perguntas. O recrutador, de forma geral, por mais que existam várias fases no processo seletivo da empresa dele, ele tem pouco tempo para te conhecer. De forma essencial, ele não vai te conhecer exatamente ou profundamente. Então, para isso, ele vai te fazer algumas perguntas. Dificilmente ele vai te contratar se você, através das suas respostas, da maneira como você respondeu, se você não gerou afeição nele, se você não gerou um ambiente de confiança. Esse ambiente de confiança, de coalizão, faz com que a pessoa compre de você. Então, primeiro, você tem que despertar uma emoção nele. A emoção de se sentir, de repente, confortável ao seu lado, na sua presença. Olha que tipo de emoção. Ele se sentiu confortável, se sentiu seguro, se sentiu confiante ao seu lado, se sentiu esperançoso. Você, de repente, inspirou ele. Você, de repente, gerou uma ambição nele. Você, de repente, despertou um desejo, um sonho nessa pessoa. Você, de repente, despertou um medo nessa pessoa. Então, algum conjunto de emoções vai ser formado através das suas ações, através das suas palavras, do tom das suas palavras. O seu tom de voz, a maneira como você gesticula, a maneira como você se porta, a maneira como você aperta a mão, como você olha nos olhos. Tudo isso gera afeição. E uma das coisas pelas quais o ser humano é mais afeiçoado é por similaridade. O que nós chamamos de rapport. Como assim, Gabriel, similaridade? Eu vou te explicar melhor. Imagina que você vai para a entrevista de emprego de um escritório de advocacia muito conhecido e, geralmente, de forma geral, o escritório de advocacia, eu estou querendo estereotipar aqui para você, usa terno e gravata. E você é o cara da tatuagem, você gosta muito de surfar, você gosta muito daquela bermuda da Billabong ou da Quicksilver, e você vai para a entrevista de emprego de Billabong e Quicksilver, ou sei lá, enfim, uma camisa da Osklen, uma camiseta da Osklen. E você chega na entrevista de emprego, provavelmente você vai chamar a atenção do recrutador, mas isso não necessariamente vai ser positivo. Você vai ser o caso diferente ali. Mas provavelmente o recrutador ele não vai se identificar com você. Por mais que o recrutador seja também surfista, goste também da Osklen, da Quicksilver, da Billabong, o que for, ele vai identificar que aquele ambiente ali não é um ambiente propício para aquele tipo de roupa. Então você não gerou a identificação correta. Se você está no começo, por exemplo, da carreira, você quer conquistar um emprego, você quer gerar a confiança no recrutador, de cara você tem que gerar a identificação com ele. Então se vista talvez de forma parecida. A primeira impressão de uma pessoa com outra, segundo estudos científicos, é tida em menos de 30 milésimos de segundos. Você tem o primeiro pré-julgamento. Então o recrutador ele vai te julgar, e ele tem o direito de julgar, o cliente tem o direito de julgar. Ele ali está como cliente, ele vai contratar alguém. Alguns estão ali ofertando, tentando vender o seu tempo de trabalho. E o recrutador ele quer comprar de alguém, do melhor, daquele que seja o mais essencial de repente para a vaga. Então percebe isso. Você precisa gerar um rapport, identificação. Identificação vem pelo padrão de beleza comum, vem pela forma como você se veste, pelo seu tom de voz, pelo seu aperto de mão, por aquilo que você consome, a sua sede de consumo. Então você precisa gerar afeição. O segundo gatilho importante, a segunda ferramenta importante para você aplicar hoje, chama reciprocidade. As pessoas tendem a ser recíprocas naturalmente. Eu preciso ensinar para os meus filhos, por exemplo, a serem gratos. Então eu preciso ensinar a eles que quando eles recebem alguma coisa, eles precisam dizer muito obrigado ou gratidão. Demonstrar gratidão para aquela pessoa que ofertou alguma coisa para eles. Mas a reciprocidade eu não preciso ensinar. Nós, seres humanos, somos recíprocos. Nós tendemos a nos sentir em dívida quando recebemos alguma coisa, algum favor imerecido, por exemplo. Nós tendemos a querer retribuir essa pessoa. Já parou para pensar? Se alguém te chama para uma festa de casamento, como é que você se sente quando vai fazer a sua lista de casamento? Você se sente quase que na obrigação. Poxa, principalmente se o convite for recente. Eu me sinto quase que obrigado a chamar aquela pessoa porque ela me chamou na semana passada para o casamento dela. E eu ainda fui padrinho, ó. Então a reciprocidade é isso. Ela gera esse padrão. Como você pode despertar a reciprocidade nas outras pessoas? Num recrutador, num cliente, gerando valor para essas pessoas. De que forma você pode gerar valor? Surpreendendo de alguma forma, conquista a atenção, gera uma emoção e depois você converte com reciprocidade, com afeição e com algumas outras ferramentas. Eu quero te dar essas duas ferramentas para que você, de fato, aplique isso
a partir de hoje. Você já consiga fundamentar a primeira etapa, convencer a si mesmo, e a segunda etapa você inicie com esses dois principais pilares, essas duas ferramentas. Convencer os outros através da afeição, que é o rapport, e através da reciprocidade, gerando um valor que a pessoa teoricamente nem espera ou acha que não merece. E dessa forma ela vai se sentir devedora a mim, e provavelmente ela vai comprar de mim. É a famosa amostra grátis, por exemplo. Quando alguém passa no mercado municipal e o feirante corta várias frutas para essa pessoa, sem nem cobrar, e deixando muito claro que ele não é obrigado a levar nenhuma fruta, a pessoa se sente constrangida se ela comer várias frutas ali, cortadas, deliciosas, frescas, e não levar nenhuma fruta. Por isso que o preço, por exemplo, de uma fruta no mercado municipal, de São Paulo especificamente, eu estou me referindo a uma situação que aconteceu comigo, é um pouco maior. Eles cortam várias frutas. Eu saí, por exemplo, com a sacola com R$115 de fruta. E eu saí com 2 sacolas pequenas. Eu nunca tinha gastado R$115, nunca tinha gastado na minha vida R$115 em fruta. E naquele momento eu gastei R$115 em fruta por causa da reciprocidade. Porque eles foram recíprocos, eles me ofereceram frutas frescas, deliciosas, sem esperar nada em troca. E eles ganharam então a minha compra, a minha confiança. Você precisa convencer os outros, utilize, jogue um jogo emocional. Chame a atenção dessas pessoas, conquiste com a emoção e converta de forma racional. O preço, de repente, é o seu valor, são seus argumentos. Os argumentos importam nesse processo. Eu vou apresentar uma ideia, Gabriel. Poxa, se o Facebook não fosse uma boa ideia, ele não seria sustentado somente pela convicção do Zuckerberg. A questão é que existem muitas boas ideias por aí, muitos bons argumentos que não se sustentam porque simplesmente a pessoa não tinha a primeira etapa do convencimento bem alicerçada. Talvez tinha uma boa ideia, ou seja, os argumentos, a parte racional, talvez tinha a parte emocional, ou seja, eu acho que consigo convencer as outras pessoas. Aí quando eu recebi o primeiro não tinha o alicerce da primeira etapa, que era exatamente convencer a si mesmo que esse produto, que essa ideia, que você mesmo é capaz de executar aquele tipo de empresa. Então é muito importante que você tenha em cima desse alicerce, que é convencer a si mesmo, bons argumentos, a parte racional do convencimento. Opa, para eu te comprar, você precisa ter boas ideias, você precisa ter bons argumentos, você precisa ser uma pessoa que se mostra de forma inteligente, que tem eloquência. Então essa é a parte racional. E depois a parte emocional. Essas duas estão fundamentadas na primeira etapa do convencer, que é convencer a si mesmo. Você pode começar a utilizar o conhecimento desse episódio a seu favor, de forma prática e agregando no seu dia a dia. De forma simplificada e clarificada, esses são os fundamentos para construir a habilidade milionária. Primeiro, você pratica o self-sale. Você convence a si mesmo das suas habilidades, das suas competências, dos seus sonhos, das suas metas, da sua empresa, da sua capacidade de realizar. Essa é a base, esse é o fundamento. Em seguida, você precisa impactar, gerar emoção no seu ouvinte. Ele precisa sentir algo ao ver e ouvir você. Para fazer isso, você vai precisar utilizar as ferramentas, os gatilhos necessários para fazer com que ele queira te ouvir, queira continuar te ouvindo. E então você levanta os argumentos racionais e poderosos que vão fazer com que ele compre de você. Ou o seu tempo de trabalho, o seu projeto, o seu sonho, a sua ideia ou qualquer outra coisa. Mas como você vai fazer isso na prática? Qual é a melhor palavra, Gabriel? Qual é a melhor emoção? Em que momento eu utilizo um gesto mais expressivo? Tudo isso eu vou mostrar para você no próximo episódio. Então não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, falando do que você achou desse episódio. Se esse episódio te fez pensar. E quais são as ferramentas que você mais se agradou e que mais vai utilizar a partir de hoje, no teu dia a dia, gerando abundância financeira e novos resultados. Como você vai utilizar isso a partir de agora? Eu quero ler o teu comentário. Eu vou fazer questão de ler um por um e responder o máximo possível. Só me faça uma gentileza. Não esqueça de convencer primeiro a si mesmo, de praticar o self-sale, de exercitar esse músculo, para depois você criar os fundamentos e adquirir as ferramentas para convencer os outros. Crie uma rotina em que você consiga praticar o self-sale, em que você consiga convencer a si mesmo, ter uma visão. Não sofrer com falta de visão. Ter uma visão muito clara. E sempre se pergunte quando você estiver em dúvida, por que não eu? Ao invés de se perguntar por que eu, pergunte o seguinte, por que não eu? Por que eu não posso? E eu ouso pensar que sim, você pode. Venda para si mesmo, convença a si mesmo primeiro. Eu vou te esperar
no terceiro episódio da série Habilidade Mais Lucrativa do Mundo. Eu estou dizendo que sim, você pode desenvolver a habilidade de convencer pessoas e atingir um novo patamar financeiro para você e para sua família. E eu vou te ajudar nisso tudo. Mas sabe de uma coisa? Para criar coisas extraordinárias, você sim vai precisar ativar uma zona de desconforto. Você vai precisar acionar essa zona de desconforto e você vai precisar fugir do óbvio. Para ter ideias criativas, você vai precisar fugir do óbvio.